A entrada dos Estados Unidos em guerra com o Irã reabre uma pergunta recorrente na política internacional. Quais são, de fato, as causas profundas de um conflito? As justificativas oficiais costumam girar em torno de segurança nacional, estabilidade regional ou ameaça nuclear. No entanto, guerras entre grandes potências raramente têm apenas uma causa. Elas costumam surgir da convergência de múltiplos interesses estratégicos, econômicos e tecnológicos. Nos últimos meses, análises populares divulgadas por comentaristas como Tom Nash e Andrei Ghic reuniram diferentes hipóteses sobre os possíveis fatores que estariam por trás desse conflito. Embora muitas dessas interpretações permaneçam especulativas, elas refletem debates reais dentro da geopolítica contemporânea. Entre essas hipóteses estão a disputa energética global, a rivalidade entre Estados Unidos e China, a preservação da hegemonia do dólar, interesses de segurança regional ligados a Israel, o papel do complexo militar industrial e até mesmo o surgimento de uma nova forma de guerra tecnológica. Energia e geopolítica. O peso do petróleo. O Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais estratégicas do planeta em termos energéticos. O Irã ocupa uma posição particularmente importante nesse contexto, tanto por suas reservas de petróleo quanto por sua localização geográfica. Segundo dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEC, o Irã possui uma das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Além disso, o país está situado ao lado do Estreito de Hormuz, uma passagem marítima estreita entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. De acordo com a US Energy Information Administration, EIA, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente um quinto do consumo global, passam por essa rota marítima. Isso significa que qualquer conflito na região tem potencial para afetar diretamente o fluxo energético mundial. Historicamente, o controle de rotas energéticas sempre foi um fator central na política internacional. Desde o início do século XX, o petróleo se tornou um recurso estratégico essencial para a economia global, influenciando alianças, conflitos e decisões de política externa. Nesse contexto, alguns analistas argumentam que conflitos envolvendo países produtores de energia frequentemente têm implicações muito além das disputas regionais. A rivalidade com a China. Outra hipótese frequentemente discutida relaciona o conflito com a crescente rivalidade entre Estados Unidos e China. Hoje, a China é o maior importador de petróleo do planeta. Segundo dados da US Energy Information Administration e de instituições de análise energética como a SP Global, cerca de 70% do petróleo consumido pela China provém de importações externas. Essa dependência torna o país particularmente sensível a interrupções nas rotas de fornecimento de energia. Grande parte do petróleo consumido na Ásia atravessa justamente o Estreito de Hormuz antes de seguir em direção a mercados como China, Japão e Coreia do Sul. Portanto, instabilidade nessa região pode ter impacto direto sobre o abastecimento energético das economias asiáticas. Dentro dessa lógica geopolítica, alguns analistas sugerem que pressões sobre o Irã poderiam afetar indiretamente o acesso da China a petróleo, criando uma forma de alavancagem estratégica sem confronto militar direto entre grandes potências. Embora essa interpretação permaneça debatida, ela reflete a crescente centralidade da competição entre Washington e Pequim na política internacional contemporânea. O sistema do petrodólar. Outra dimensão frequentemente mencionada nas análises do conflito envolve o sistema monetário internacional. Desde a década de 1970, a maior parte das transações internacionais de petróleo é realizada em dólares americanos. Esse arranjo, conhecido como sistema do petrodólar, cria uma demanda global contínua pela moeda dos Estados Unidos. Sempre que um país precisa importar petróleo, ele normalmente precisa adquirir dólares para realizar essa transação. Esse mecanismo contribui para fortalecer a posição do dólar como principal moeda de reserva internacional, consequentemente, para sustentar a influência financeira dos Estados Unidos no sistema econômico global. Nos últimos anos, porém, alguns países têm buscado alternativas a esse modelo. China, Rússia e Irã têm realizado parte de suas transações energéticas em outras moedas ou por meio de acordos bilaterais fora do sistema financeiro ocidental. Caso esse movimento se amplie, ele pode reduzir a centralidade do dólar no comércio energético global. Por essa razão, alguns analistas interpretam disputas envolvendo países produtores de petróleo também como parte de uma competição monetária internacional. Israel e a questão nuclear. Outra explicação frequentemente apresentada para o conflito envolve a segurança de Israel. O governo israelense considera o programa nuclear iraniano uma ameaça existencial. Há décadas, autoridades israelenses alertam que um Irã com capacidade nuclear poderia alterar significativamente o equilíbrio militar no Oriente Médio.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, por exemplo, tem feito reiterados alertas sobre o programa nuclear iraniano em fóruns internacionais desde os anos 1990. Relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, IAEA, indicam que o programa nuclear iraniano tem sido objeto de monitoramento constante, embora a avaliação de seu potencial militar continue sendo tema de disputa entre governos e analistas. Dentro desse contexto, alguns observadores sugerem que a pressão internacional sobre o Irã pode estar ligada também à tentativa de impedir o desenvolvimento de armas nucleares na região. O complexo militar industrial. Outra hipótese recorrente em debate sobre guerras modernas envolve o chamado complexo militar industrial. Conflitos armados geram enormes gastos militares e frequentemente impulsionam investimentos em tecnologias de defesa. Segundo dados do Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, os gastos militares globais ultrapassaram 2,4 trilhões de dólares em 2023, atingindo o maior nível já registrado. Além do impacto econômico direto, guerras também funcionam como demonstrações de capacidade tecnológica. Sistemas militares utilizados em combate frequentemente se tornam referências para futuros contratos de defesa com outros países. Por fim, algumas análises mais recentes sugerem que os conflitos contemporâneos estão entrando em uma nova fase, marcada pela crescente integração entre tecnologia digital e estratégia militar. Sistemas de inteligência artificial já estão sendo utilizados para análise de dados, planejamento estratégico e simulação de operações militares. Ao mesmo tempo, infraestrutura digital, como data centers, satélites e redes de comunicação, tornou-se cada vez mais importante para o funcionamento de economias modernas. Esse cenário levanta a possibilidade de que futuros conflitos não se limitem ao campo militar tradicional, mas envolvam também ataques à infraestrutura tecnológica crítica. Nesse sentido, alguns analistas descrevem o atual período como o início de uma nova era de competição estratégica que combina guerra convencional, guerra cibernética e rivalidade tecnológica. No final das contas, nenhuma dessas hipóteses oferece uma explicação única e definitiva para o conflito. Guerras raramente surgem de um único fator. Elas costumam resultar da interseção entre múltiplos interesses, econômicos, estratégicos, tecnológicos e políticos. A disputa por energia, a rivalidade entre grandes potências, a segurança regional no Oriente Médio, o papel do dólar no sistema financeiro global e a transformação tecnológica da guerra são todos elementos que compõem o contexto mais amplo em que esse conflito ocorre. Mais do que uma disputa regional, a guerra envolvendo o Irã pode refletir as tensões de um mundo em transformação, no qual o equilíbrio de poder global está sendo gradualmente redefinido. E é justamente nesse cenário de mudanças profundas que conflitos regionais passam a ter consequências que vão muito além de suas fronteiras imediatas.